Olá, queridos amigos telespectadores. É com alegria que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. Mês que vem completaremos um ano de programa O Lenho Verde. Este programa tem o intuito de levar até você a linda doutrina dos espíritos. Por isso dizemos que é um espaço espírita na televisão. Este programa, ele traz a doutrina espírita de uma maneira simples, como ela é. O espiritismo é simples. E ele tenta e vai fazer reviver Jesus. Trazer o cristianismo redivivo é a nossa tarefa como espíritas. O nosso convidado, o Tony, que bom que você veio de novo ao programa. Obrigado. É sempre bom receber você aqui, que tem assim um linguajar bem bacana, bem jovem, bem dinâmico. E o público ouvinte precisa disso, precisa de vários expositores de maneiras diferentes. O Tony preparou para nós um assunto já abordado aqui, mas que sempre tem um foco diferente quando a gente traz. A doutrina espírita tem isso também. E o capítulo de hoje é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Tony, essa fala de Jesus, o que ela traz para a gente de tão edificante? Boa noite, Josiane, boa noite a todos os telespectadores, agradecendo novamente aqui a oportunidade de estar aqui com vocês. Essa fala de Jesus, esse ensinamento do nosso mestre, há muitas moradas na casa do meu pai, como você mesmo acabou de falar, tem várias reflexões, podem ser vistas de várias maneiras, né? É uma pérola, como todos os ensinamentos do nosso mestre, é uma pérola. Já dizia Emmanuel, lá no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, né, que todos os ensinamentos do mestre são pérolas. E essas moradas a gente tem que entender bem o que é morada e o que é casa. A casa, como Allan Kardec nos colocou, a casa do Pai é todo o universo, é tudo, né? E as moradas são todos os mundos, todos os planetas, e que são infinitos, né? Nós temos estrelas, nós temos asteroides, planetas, enfim, é infinito. Né? Então essas são as moradas. São todas essas moradas que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre elas. Claro que cada morada tem o seu grau de evolução, onde se encontram lá os seus habitantes, encarnados e desencarnados, né? E Allan Kardec coloca isso didaticamente da seguinte maneira. Os mundos são divididos em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e os celestes, os divinos, né? Os mundos primitivos, vamos dizer assim, que seriam as primeiras moradas, é onde começa a encarnação da alma humana, onde está realmente primitivo. Lá é bem primitivo mesmo. Ainda se faz muito pelo instinto, trabalha-se muito pelo instinto. Depois nós temos então os mundos de provas, a próxima morada, os mundos de provas e expiações, que é onde nós vivemos, a Terra, né? E tem todas as provas e expiações, onde o mal, infelizmente, ainda prevalece sobre o bem. Há muitos anos atrás, 1850, quando Allan Kardec começou a codificar o Espiritismo, os próprios espíritos já falavam para ele que poderia ser mudado. Então, eu acredito muito que nós podemos também passar desse grau, desse mundo de provas e expiações para mundos regeneradores, né? Assim como os próprios espíritos têm a sua escala, né, dentro evolutiva, como classificados em espíritos inferiores, espíritos bons e espíritos puros, os mundos também são classificados dessas maneiras. Então nós temos condições sim de passarmos para um mundo regenerador. Eu coloco inclusive, Josiane, é interessante que essa semana, né, eu sou professor e a gente estava conversando na sala dos professores a respeito, né, desse assunto, e eu coloquei um exemplo para mim bem verdadeiro, porque aconteceu com meu pai. Ele morou durante um certo tempo no Japão. E um dia ele foi jantar, né? Ele estava fazendo um curso lá, ele foi jantar e depois, quando eles foram embora, ele acabou esquecendo a máquina fotográfica dele em cima da mesa de jantar.
E chegando lá no hotel, e aí que ele percebeu, isso já depois de 1 hora, quase 2 horas, que ele percebeu que tinha esquecido a máquina lá. Chamou o guia, né, que estava com eles e falou, e o guia falou assim, não, vamos lá. E quando eles chegaram lá, por espanto do meu pai, o restaurante já estava fechado e a máquina estava pendurada exatamente do lado de fora, né? Ou seja, as pessoas do restaurante não pegaram a máquina, ela foi colocada ali do lado de fora, ficou 1 a 2 horas mais ou menos ali pendurada, as pessoas que passaram ali não pegaram, e o meu pai chegou lá, que era o dono da máquina, pegou a máquina e levou embora. Então eu acredito muito sim que nós possamos passar desse mundo de provas e expiações para um mundo de regenerações. O Emmanuel, desse livro Caminho, Verdade e Vida, na lição, se não me falha a memória, a lição 30, ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que o mundo não é essencialmente mal. Mal são as pessoas que habitam o mundo. Exato. Né? Então, eu vejo o mundo como não sendo mal. Né? Agora, as pessoas é que têm que evoluir, têm que progredir. E eu acredito sinceramente que nós estamos nesse caminho. Né? Nós estamos no caminho de progressão, de evolução. Vai demorar um pouquinho? Vai. Infelizmente, ou felizmente, não sei, Deus não nos deu um prazo determinado. Vocês têm que passar para um mundo de provas de um mundo de regeneração agora. Ele não fez isso. Mas eu acredito que em breve a gente consiga passar para esse mundo de regenerações, onde a expiação vai continuar. Né? Vamos ter que trabalhar muito, vai estar ali, vamos dizer assim, em igualdade, bem ou mal, né? Vamos ter que continuar trabalhando nesse sentido para que as coisas continuem realmente melhorando. E quem sabe, né, não perdendo as esperanças, podermos passarmos também para um mundo dos felizes, onde lá sim o bem já prevalece sobre o mal. Vai existir sim alguma maldade, mas muito pouca. E depois o mundo do celeste, o mundo divino, que lá é soberania do bem total. Não que a gente vá se acomodar, né? Agora cheguei nesse patamar, vou descansar eternamente. Não, temos que continuar trabalhando. Lá, #acabou o mal, não tem mais mal, né? Mas temos que continuar trabalhando. E no nosso mundo aqui na Terra, não que não existam pessoas boas, existem. A gente sabe que existem muitas pessoas boas, passaram muitas pessoas boas por aqui, como o Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, nosso querido Chico Xavier, enfim, muitas pessoas boas passaram por aqui. E esses exemplos que nós temos que seguir, esses exemplos que nós temos que tomar para seguir a nossa vida, para evoluir sempre em busca do progresso. Então, resumindo, assim, né? Gente, esse assunto é bem extenso. Quem quiser conferir, né, como a gente falou no começo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então, basicamente, existem os mundos inferiores, os intermediários e os superiores. Perfeito. Então, a gente pode dizer assim, os mundos inferiores seria ali o primitivo, né, e o provas e expiações. O intermediário seria os mundos de regeneração, e os mundos superiores seriam os superiores divinos ou celestes, como alguns traduzem. Então, está muito ligado com o nosso comportamento, né? Completamente ligado ao nosso comportamento. E eu só vou conseguir melhorar o mundo começando comigo. Certo. Eu não posso querer que você melhore. Eu tenho que melhorar, eu progredir primeiro, para que o meu exemplo seja, vamos dizer assim, copiado ou imitado pelos outros e eles comecem também a melhorar para que realmente possamos progredir nessa vida. Então seria assim uma progressão coletiva, que alguns já estão mais adiantados, como você citou o caso do Japão, né? A gente vê realmente, não que lá no Japão não tenha ninguém desonesto, mas nós estamos falando de maioria e de minoria. Né? E seria o quê? O comportamento coletivo. Um tempo atrás fizeram uma pesquisa no Brasil sobre uma pessoa que deixava cair uma carteira. Perfeito. Né? E isso está circulando na internet, deve ter vídeo no YouTube, e foi muito interessante que dos 10 pessoas que eles deixavam cair a carteira, uma
devolveu, foi atrás do rapaz e entregou a carteira para ele, porque todos viram, né? Então seria uma coisa assim de comportamento que a gente tem que começar a fazer essas atitudes, até para a gente ver o reflexo, né, dos nossos governantes, porque a gente se indigna às vezes com algumas coisas, mas o nosso comportamento continua. Um comportamento assim até compatível, né? Podemos dizer assim. Mas à medida que nós vamos compreendendo isso, vamos dizer assim que a tendência é acabar, né? E todo mundo está num patamar mais evoluído de sempre fazer o que é certo, né? O que é justo, o que é o bem, né? Foi por isso que Jesus ele veio na Terra. E eu me lembrei de uma fala, na hora que você falou da questão da honestidade, que era uma câmera, mas podia ser uma pasta cheia de dinheiro, como poderia ser um lápis. Mas há uma fala de Jesus muito importante que ele diz assim: honesto no pouco, honesto no muito, desonesto no pouco, desonesto no muito. Então Jesus ele é muito claro em nos mostrar essa questão comportamental, né? Completamente. Ele nos traz assim uma didática perfeita, né? Perfeita. E como você falou ali assim do coletivo, novamente eu vou repetir, primeiro no individual, para depois nós passarmos para o coletivo. Né? Esse individual, e isso não só nós encarnados, mas os espíritos também, porque eles também têm que evoluir na sua escala espiritual, né? Passar dos inferiores para os bons e para os puros. Então começa no individual e termina exatamente no coletivo. Essa é que é a ponte dos dois, do individual para o coletivo. E nós estamos trabalhando para que isso melhore, né? Porque a gente não quer mais viver assim com tanta maldade. E nós vemos, né, Tony, que houve uma melhora já do planeta, né? Nós vemos assim, por exemplo, há tempos atrás nós íamos para a rua ver uma pessoa ser enforcada, né, ser decapitada, era uma coisa comum da humanidade. Hoje nós já estamos assim mais evoluídos, isso já não acontece mais, se bem que ainda tem alguns lugares que existem punições públicas, né? Mas nós vemos assim que nós estamos mais preocupados com os animais, estamos mais preocupados com o meio ambiente. Significa isso uma melhora, não significa? Sempre. E interessante mesmo, realmente, essa melhora vai acontecer dia a dia. É como eu falei, eu acredito sim que vai se regenerar. Vai demorar, mas olha quanto tempo que nós levamos para chegar no que estamos hoje, né? Passar por isso que você falou, de ser pessoas enforcadas. Hoje ainda vemos algumas chacinas por aí, né? Isoladamente. Né? Não é uma prática comum. Não é uma prática comum países, como era antigamente, né? Os enforcamentos, as guilhotinas e tudo mais. Mas ainda existe. Estamos evoluindo, nós estamos há 2016 anos, né? Então... É um planeta jovem, jovem. Né? Assim, contando, né? Ele já existe há muitos anos. Mas, assim, vai evoluir e vamos conseguir, com certeza, chegar a esse patamar que todos nós queremos, que seria bom. Eu já falei uma outra vez aqui num outro programa, de a gente pensar assim, um pouquinho, se todas as pessoas fossem boas, né? Que mundo seria esse, né? Como seria bom todas as pessoas serem realmente boas, praticarem o bem, seria fantástico isso. É uma coisa, é uma utopia, hoje para nós pode ser até uma utopia, né? Mas quem sabe futuramente não, isso seja uma coisa normal, simples. Eu diria que para os espíritas isso é uma meta, né? Boa. Nós queremos alcançar essa meta, que é viver num mundo melhor. Porque às vezes a gente fala num mundo melhor achando que é só um país melhor, né? Ou achando que é só uma região melhor, né? Por exemplo, poxa, como é bom, muita gente sai do Brasil para ir, né, morar no exterior, atrás de uma vida melhor. Mas sabendo que nós podemos começar essa vida melhor, mudando o nosso comportamento diário, melhorando os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E aí que está o X da questão do Evangelho de Jesus. Ele é moral, ele é comportamental, né? Totalmente comportamental e moral. Material nessa parte não tem. Você veja que ele fala amar o próximo, perdoar. Ele fala amar 70 vezes 7 vezes, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes. Ele fala em amar o inimigo, né? Inclusive ele diz assim, ouviste o que foi dito, fazendo uma referência a Moisés. Eu, porém, vos digo... Amarás os inimigos, orai por eles. Então você veja que ele, além de fazer o que Moisés dizia, que era amar o próximo,
amar a Deus e ao próximo, ele vem e traz uma coisa assim, agora vocês têm que amar o inimigo também. Para quê? Para dar uma pacificada em tudo. Porque onde há perdão, as coisas ficam mais fáceis, não é verdade? Verdade. E eu vou dar um exemplo que eu vi na internet, Josi, um vídeo na internet de uma mãe que foi o desejo dela era perdoar a pessoa que tinha assassinado o seu filho. E ela foi lá com o coração puro. Ela simplesmente perdeu o filho dela, a pessoa matou o filho dela, e ela foi lá, e ela disse que perdoava. Isso é amar o inimigo. Ela estava dolorida por dentro por ter perdido o filho? Sim, ela estava dolorida por dentro, mas ela teve a grandeza, né, de ir lá e perdoar o assassino do filho dela. E aí eu pergunto, quantas pessoas realmente conseguiriam fazer esta prática de ir lá, olhar frente a frente, olho no olho e de coração perdoar a pessoa que tirou a vida do seu filho? É muito difícil. Nós que estudamos o Espiritismo, a gente entende isso, fica difícil, porque a gente ainda tem esse rancor dentro da gente de perda, né? Eu acho que seria mais assim um resquício bárbaro, né? Também. Dos nossos tempos remotos, porque nós já fomos muito bárbaros. Estamos melhorando e, como o Tony disse, é difícil. É muito difícil. Claro que é difícil, mas não é impossível. Isso com certeza. Senão Jesus não teria dito para nós fazermos, né? Como ele ainda disse, tudo que eu fiz, vocês poderão fazer e ainda melhor. Então nós vemos o quê? Um evangelho comportamental, onde Jesus traz a opção de vida melhor. E se nós queremos essa vida melhor no nosso dia a dia, nós precisamos mudar a partir de hoje. Não dá mais para esperar. Não espera se aposentar, né, Tony? Não. Tem gente que espera se aposentar para ir fazer o bem. Para ir fazer o bem. Não, vamos começar já. Por que não? Vamos arregaçar as nossas mangas e vamos trabalhar juntos na caridade, né, respeitando, ajudando as pessoas, fazer a caridade da maneira simples e objetiva, ajudando as pessoas a atravessar uma rua. Você está fazendo uma caridade. Então, isso é importante, que nós podemos fazer sim e devemos fazer. Os espíritos nos trazem através de várias mensagens, né? Tem muitos livros, muitas mensagens na internet, né, que vocês podem conferir, que nós estamos melhor, que por exemplo, o brasileiro, ele tem essa coisa de dar um jeitinho, mas também é um povo muito humano, tem um coração muito bom. Foi colocada uma câmera de vigilância para a Polícia Militar numa esquina em Belo Horizonte, para pegar pequenos delitos, né, para a Polícia Militar ir atrás. Em uma semana foram filmadas mais de 600 atos de bondade. E aquilo chamou a atenção dos policiais, porque a câmera era para pegar pequenos delitos e acabou pegando atos de bondade. Desde ajudar alguém a trocar o pneu da bicicleta, colocar a correia no lugar. Houve um motociclista que bateu e estava caído, e estava chovendo nessa câmera nesse dia, e tinha duas pessoas segurando a sombrinha para até a chegada do socorro. Então você pensa assim, isso não é caridade? É caridade, né, Tony? É caridade, e eu vou dizer, eu já segurei o guarda-chuva até a chegada do socorro, né, da ambulância, que foi pedido, o motoqueiro tinha sofrido um acidente, eu fiquei segurando o guarda-chuva, já passei por isso. Era você em Belo Horizonte, hein? Mas você veja que às vezes a gente pensa em grandes atos, né, Tony? A gente pensa assim em grandes coisas para fazer a caridade. E na verdade não é necessário. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso ter dinheiro para fazer caridade. Não, né? Não. Segurar a sombrinha ali, não, né? O guarda-chuva não foi não cobrei nada. Não precisou de dinheiro, você não precisou pagar para fazer aquilo ali, mas você precisou do teu tempo e da tua dedicação. Eu soube de uma moça que tinha um espaço na casa dela e ela comprou umas galinhas, sabe? E os ovos das galinhas ela está doando para acrescentar nas cestas básicas que uma instituição está dando. E eu achei muito legal, né? Daí eu falei assim, mas você vai ter que alimentar essas galinhas. Não, mas as pessoas me ajudam. Elas trazem milho, elas trazem coisas para... Entende? Então, assim, às vezes você pensa assim, poxa, eu não posso ajudar. Como que você não pode ajudar? Podemos. E de uma forma bem simples. E quem quer, arruma um jeito. Então nós estamos falando aqui que os espíritos nos trazem, né, que a gente
pode mudar o planeta porque o mundo progride, né, Tony? Progride. O mundo progride sempre, ele não para. Teve um ministro no início do século XX, perdão, no início do século XXI, que ele falou isso, ele falou que já tinham sido feitas todas as descobertas, né? Todas as invenções. Engano dele, né? De lá para cá, quantas coisas a gente já inventou novamente. Então, assim, o mundo progride sempre e vai progredir sempre. E nós temos que progredir também. Não materialmente, mas moralmente. Né? Nós temos que progredir moralmente, encontrar realmente o nosso patamar superior. E como eu falei, quando chegarmos lá, não podemos nos acomodar. Temos sempre que continuar. É um processo de evolução, eu diria que infinito. Se vê, né? Infinito. E pegando a fala de Jesus, né? É só para que o público se situe. Ele diz assim, crede em Deus. Então, significa que já era o ensinamento do Antigo Testamento. Aí ele diz, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, essa é uma fala de Jesus, não é do Antigo Testamento. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Então ele está dizendo aqui claramente que se não fosse, se o mundo não evoluísse, ele diria, gente, não precisa fazer nada. Para tudo. Né? Não precisa fazer nada. Jesus, ele foi tão perfeito nas suas colocações que ele explica isso. Eu teria dito, não precisa fazer nada. Uhum. Né? Não adianta, isso aqui não vai passar disso aqui. Isso, veja que ele fala isso há 2000 anos, numa Roma antiga, né? Certo. Onde ainda a violência era uma coisa muito extrema, qualquer coisa era um ato de violência, mas já existia uma certa lei civil, né? Onde existia a lei para ser cumprida, a lei do César, que ele manda cumprir, e a lei de Deus, que não muda. As nossas leis, elas mudam, né? Sempre. E elas mudam, eu acho que pra gente melhorar. Às vezes a gente acha ruim isso, acha ruim aquilo, mas ela muda pra gente melhorar, não é verdade? É verdade. E eu fico assim, às vezes pensando, eu gosto muito de ficar sozinho, em silêncio, pensando justamente nesses ensinamentos do nosso mestre, e eu vejo assim, para ele, como era fácil as coisas. Né? Às vezes eu fico pensando assim, mas será que eu tenho condições de chegar aonde ele chegou? Claro, né? É um pouquinho de soberba querer chegar lá, mas enfim, entender assim como ele agia com facilidade, com tranquilidade. As palavras saíam assim de um jeito fácil, que eu fico pensando se realmente seria tão fácil assim para nós. Mas você vê, por isso que os Espíritos nos disseram na questão 625, vede Jesus. Vede Jesus. A sua doutrina é a mais perfeita lei divina. Então você veja que se ele veio ensinar essas questões morais para que nós evoluíssemos, é porque nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Nós temos condições. Agora, Jesus tinha uma coisa que nós ainda não conseguimos ter. Ele amava. Jesus amava. E nós ainda não sabemos amar. Nós sabemos amar, sim, os nossos colegas, os nossos parentes, né? Nós sabemos amar as pessoas que nos fazem bem. Então, você veja que a gente ainda é limitado na questão do amor. E por isso a importância da caridade, para que a gente exercite esse desprendimento de fazer o bem pelo bem. Nós vemos, por exemplo, né, Tony, pessoas que pegam animais na rua, daí às vezes socorre esse animal, né, deixa ele sadio, faz castração inclusive, e depois arruma um lar para esse animal. Então você veja que é uma dedicação que essa pessoa tem. Aí nós vemos assim pessoas que ajudam lar de idoso, lar de criança, né? Nós vemos pessoas que ajudam instituições de pessoas deficientes. Por quê? De alguma maneira a gente está o quê? Fazendo caridade, aplicando aquilo que Jesus ensinou. E isso é um exercício constante, né, Tony? Um exercício constante. E eu queria colocar mais um exemplo aqui, que agora nós estamos chegando perto do Natal. Verdade. Se não me engano, eu acho que é o nascimento de Jesus, né? Aproveitar. Aproveitar para dizer isso, né? E que nesse momento a gente não
não fique só no dar o presente, entender que Jesus está ali presente também, que é o nascimento dele. E eu acredito que o grande presente que ele gostaria de receber seria justamente essa nossa mudança. Nessa época em que os nossos corações ficam realmente mais abertos a essa parte emocional, esse amor, onde a gente acaba dando presente para crianças em orfanatos, ajudando alguns idosos, né? Eu gostaria que isso se estendesse ao longo de todo o ano. Eu acho que esse seria o maior presente que esse nosso mestre ganharia, se nós pudéssemos fazer isso durante todo o ano, e não somente nessa época onde nossos corações estão mais abertos, mas que nós mantêssemos esse coração aberto durante todo o ano para dar esse presente para ele. Fica de sugestão para todos nós. E lembrando, né, Tony, esse negócio que você acabou, essa sugestão que você acabou de dar de fazer sempre, é porque o próprio Jesus disse assim: tudo que fizeres a um dos meus irmãos menores, a mim o fizeste. Então, lembrando que o aniversariante, né, está ali conosco, em família, mas vamos lembrar dele nos atos de amor e de caridade. Vamos lembrar de Jesus como aquele que trouxe a salvação de nós mesmos, né? Ele não veio aqui nos puxar com a força para nos salvar, não, ele veio dizer assim, ó, faz isso, faz aquilo, né? Que aí sim nós vamos entender o que é o verdadeiro salvamento. E quando formos comemorar o Natal, né, o Ano Novo que está próximo, vamos sempre lembrar disso, do nosso aniversariante. Tony, eu quero agradecer que você veio, dedicar o teu tempinho, né? Daqui a pouco vai viajar, mas dedicou um tempinho. Que bom que você veio, tá? Você, aqui a porta do programa está sempre aberta para você. Obrigado. Pessoal, espero que todos tenham uma boa reflexão. Lembrando, né, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Fiquemos nessa paz. Que assim seja. Que assim seja.